Mas a discussão vai muito além, obviamente, seja ali na Orla de Guarujá, seja no bairro Nobre aqui em São Paulo, mas, pelo visto, os governadores das 27 estados da federação estão ali numa romaria em Brasília para tentar achar algum entendimento com o Ministério de Justiça e Segurança Pública, na figura do ministro Ricardo Lewandowski, e, claro, o governo federal de Luiz Inácio Lula da Silva, porque a segurança pública é a bola da vez. Ouso dizer que será o tema central, divisor de águas, o fator animador para a eleição de 2026. Inclusive, todas as regiões não estão imunes a isso, né? A essa loucura toda que a gente repercute aqui com vocês. Agora, a bola da vez, né? A pergunta do momento é se vale a pena concentrar mais e mais poderes no governo federal, na União, para trazer a tal integração a nível nacional, juntar processos, métodos, enfim. Essa nova PEC da segurança pública, é uma espécie de SUS da segurança pública, a gente já trouxe alguns meses atrás, ressuscitado agora essa pauta, pelo visto o governo federal diz que sim, é mais do que necessário, está batendo pé e está querendo concentrar essas atribuições e claro que já está gerando muitos e muitos ruídos entre muitos governadores, especialmente, claro, da oposição. Mano Ferreira, qual é a tua leitura aqui desses primeiros movimentos? Porque esse cabo de guerra vai dar o que falar. Exato, e vale dizer que a principal voz, né, de oposição ao projeto apresentado pelo governo federal foi o governador Ronaldo Caiado, de Goiás, que é declaradamente pré-candidato à presidência e tenta vincular a própria imagem com a defesa de uma segurança pública efetiva para o cidadão. Então, é muito simbólico, primeiro, que o governo federal tenha convocado os governadores para tratar desse tema, porque, de fato, todas as pesquisas mostram que é um dos principais pontos fracos deste governo na avaliação do cidadão, nas pesquisas de opinião, e também é simbólico que o governador Ronaldo Caiado tenha estado presente e se colocado de forma contundente contra a proposta apresentada pelo governo, porque aí é uma disputa de entendimentos, né, de quem vai conseguir trazer o caminho para o Brasil se tornar um país mais seguro. Inimigos políticos históricos, Caiado desde a época de UDR, a União Democrática Ruralista. Exatamente. O PT ele nascendo também no pós-regime militar. Vale dizer que na eleição presidencial de 89, Lula se referia a Caiado como o troglodita. Inclusive, Maria, eu vou pedir na época que o Brizola chamava o Lula de o sapo barbudo. Exatamente. Vamos lá. 89 foi a melhor eleição de todos os tempos. Desculpa, aquilo ali é teatro. Acho que foi a desse ano, né? Qual? Esse Cadeirada. ano? A corrida maluca foi forte concorrente. Né? O pagode da ofensa tinha que ter lá. Falou, gosta da treta. Agora, David, só trazer um detalhezinho aqui para apimentar um pouco mais essa discussão, porque, então, eis que o presidente Lula tratou até com ironia, né? Ele dizendo algo na linha de que, pelo visto, deve ser só Goiás que não tem problema com a segurança pública. Né? Dizendo algo nessa linha, ironizando. É claro que o governador Caiado não deixou por menos. David. A gente tem, inclusive, as falas, né? Durante essa reunião, a gente separou os melhores trechos, porque ela foi divulgada pela internet e agora a gente vai acompanhar a fala. Antes da gente ver a reunião ministerial que o David está se referindo, eu sugiro que a gente ouça o próprio governador Ronaldo Caiado, postulante aí ao Planalto em 26, pelo menos já está se colocando. Vamos ver, porque 2026 já começou. Eu não vou caminhar numa situação como essa, aonde nós estamos aqui apenas a pagar salário e receber ordem do Congresso Nacional e da União para dizer como é que eu vou me comportar em Goiás. Isso é inadmissível, é uma usurpação de poder, é uma invasão de prerrogativa, numa prerrogativa que já está garantida a nós, governadores. Eu acho que o governo federal devia tratar num pacto internacional, porque são 3 ou 4 países só que produzem cocaína. Meus amigos, você vê que a tensão ali naquela sala cheia de pesos pesados da política nacional, você conseguia cortar com uma faca ali o ar de tão tenso que estava o negócio. Mas antes da gente repercutir a análise aqui, vamos ouvir o que o presidente Lula ali devolveu. Vamos ouvi-lo. O dado concreto é que é uma situação muito complicada no Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás, que eu peço para o Lewandowski lá levantar, porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião. Essa PEC que está sendo empurrada, isso que você não sabe o que significa ironia, tá? Isso aí deveria estar no dicionário, certo?
Agora me ajuda a desconstruir isso aqui. David já está esboçando sorriso, mano já está olhando aqui, doido para meter a mão nessa cumbuca aqui. Me ajuda a entender, senhores, porque realmente, na minha opinião, na minha humilde opinião, o governador Caiado está coberto de razão na medida que os 27 estados da federação, essa palavra é importantíssima nessa discussão, são uma espécie de laboratórios da democracia, né? E no laboratório de Goiás, é inegável que os indicadores da segurança pública são modelares, exemplares e podem servir até como, enfim, um modelo, de certa forma, para o Brasil, com todas as suas diferenças. Ele foi irônico, sim, dá para perceber isso. O Lula? Sim. Mas o Caiado é um excelente governador na parte da segurança pública. É só perguntar para o povo que mora no estado dele como é que anda a segurança pública, como é que ele trata a polícia. Eu acho que essa PEC é um erro grosseiro, concordo com tudo que o governador Caiado falou. Só tem um ponto bom nessa PEC que eu li, aliás, a caminho da Jovem Pan, que minha advogada me mandou. Que ele extingue lá a polícia ferroviária, que, aliás, nem sei se existe mais gente nessa polícia aí. Ele extingue lá alguns parágrafos do artigo 144. Agora, isso é um absurdo. Na minha opinião, o que ele tem que fazer? Fortaleça a Polícia Federal e os governadores, as suas respectivas polícias. Inclusive Até porque, se isso acontecesse, essa PEC tramitando aí, apoiada por governo federal e STF em algum grau, se ela virar lei, sinceramente, a gente provavelmente vai estar vendo a Federação Brasileira morrendo. Exato. Os 27 governadores se tornarão figuras meramente decorativas. Como ele falou, vai pagar salário e você faz o que quer. É isso. Serão 27 rainhas da Inglaterra. Ele que paga o salário de todo mundo, então, é? Porque tem divergências também, né? Em relação ao uso de câmeras, o Caiado é contra nas fardas dos policiais. Graças a Deus. Aí é uma questão que precisa, essa dá o que falar. Essa dá o que falar. Nesse ponto ele tá errado. O Caiado, ele também defende que os estados possam legislar pelo Estado. Essa é a grande discussão. Porque o ponto que o Caiado traz é que hoje os governadores pagam a conta da segurança, fazem a gestão das polícias, mas não conseguem interferir na legislação penal. Então, é como se tivesse que trazer resultados sem ter os instrumentos adequados, porque a gente tem a legislação penal no modelo federativo atual no Brasil. Na minha visão, é uma espécie de distorção, é toda uma legislação federal, uma legislação nacional. Então, o pleito do Caiado, no fim das contas, é para que a gente reveja o Pacto Federativo e permita que a legislação penal seja adaptada conforme a realidade de cada estado. Isso permitiria, por exemplo, que um estado tivesse penas mais duras do que outro para determinados crimes, ou que a execução penal em um estado tivesse modelos de progressão de regime diferentes de um estado para o outro. Isso, na minha visão, seria positivo do ponto de vista da experimentação de política pública, inclusive para a gente poder comparar os resultados efetivos a partir das diferentes legislações estaduais. Eu acho que isso é um caminho de aproximar o poder do cidadão e de fazer com que o protagonismo, inclusive, das assembleias legislativas aumentasse, porque esse passaria a ser o tema central da maioria das assembleias legislativas em todo o Brasil. Quando a gente pensa a nível nacional, a gente não consegue fazer uma reforma da lei penal há muitas décadas, né? Se eu não me engano, é dos anos 40 a lei penal 40. É isso, em vigor. Código Exato. Penal. Então, assim, passar quase 100 anos sem uma reforma sequer na lei penal, na minha visão, é um indicativo suficiente para a gente ver que esse modelo atual não está funcionando. Mano... Aninha Beatriz Rich, o que está certo, o que está errado do que o Mano acabou de dizer? A crítica do Mano, ela é extremamente válida. Eu costumo concordar bastante com ele. Mas tem um ponto aqui de uma questão chamada segurança jurídica. Nós, com a legislação federal, já vivemos inúmeros exemplos das consequências ruins da insegurança jurídica. Porque vai e volta, aplica de um jeito, aplica de outro. Imagina se a gente permitisse que os estados legislassem de forma autônoma. A gente ia enfrentar tantas questões, tantos problemas na aplicação desse novo modelo, que a gente precisaria rasgar a Constituição como um todo, mesmo aquilo que a gente chama de cláusulas pétreas, e aí o Congresso vai dar um jeito de fazer isso, e começar tudo do zero.
Se nós temos problemas para conseguir alterar alguns dispositivos do Código Penal ou do Código Penal como um todo, imagina para fazer a construção de uma nova Constituição e começar o país do zero. É inviável, é completamente inviável pela estrutura de país que a gente tem hoje. O fortalecimento da federação é importante e não da união nesse caso. Trazer aqui uma breve história, até porque a experiência e o passado nos deixam lições valiosas, né? Período que o Brasil estava entrando ali em 85, redemocratização, Tancredo Neves eleito presidente, tinha uma ala radicalíssima ali na saída, ali realmente no momento de despedida do governo militar, que estava querendo impedir que ele assumisse o governo a qualquer custo. Ele era governador de Minas Gerais, Franco Montoro era governador de São Paulo, e o plano que ele estava arquitetando para resistir previa que Tancredo usasse a polícia militar de Minas, Franco Montoro, que era oposição ao regime militar, usasse a polícia militar de São Paulo, para evitar e frustrar esse plano de centralização das polícias e o comando ali, o golpe que estava sendo arquitetado pelos militares já de saída. Se a gente aplicasse o que essa PEC está sendo proposta aqui nesse momento, pelo que eu entendi, simplesmente esse instrumento não existiria naquele momento e talvez essa ala radical militar teria se dado bem naquele contexto histórico. Você entende isso, mano? É difícil cravar isso, porque, em tese, a gestão das polícias continuaria, sim, numa responsabilidade dos governadores. Porém, mas teriam que obedecer a parâmetros vinculantes vindos dessa nova legislação, né? Então, o governo federal teria mais poderes na padronização de formas de gestão da polícia. E um ponto que o governador Caiado traz será que faz sentido padronizar a atuação da polícia em Goiás ou no Amazonas, que tem uma realidade completamente diferente, com áreas, um tipo de atuação do crime organizado que é completamente diferente do que no Rio de Janeiro, por exemplo? Então, são pontos que precisam ser bem aprofundados nessa discussão, porque o Brasil é um país muito grande que tem realidades muito diversas, inclusive geográficas. Enquanto você estava falando, Mano Ferreira, eu vou partir para um rápido break para todo mundo sintonizado, ligadaço aqui na sua dose matinal de informação e entretenimento, que é o nosso Morning Show, que volta para vocês daqui a pouquinho. A gente segue aqui adiante para todo mundo nos assistindo. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, esse argumento do Mano não contradiz, na essência, talvez, o argumento central do apelo que o Caiado está batendo no peito e querendo se apresentar para o Brasil? Porque se ele está dizendo que, olha, eu acabei com a bandidagem lá em Goiás, não consegue falar o nome do próprio estado, né? Goiás, sempre. Esquece o S, não sei porquê. Se as realidades são tão distintas, Brasilzão afora, como é que o laboratório de Goiás vai conseguir ser aplicado Brasil afora? Esse é um isso só fica num truque retórico. Exato. Isso aí na verdade, foi o presidente que falou isso, né? Não, mas o próprio Caiado se coloca... Se eu conseguir em Goiás, eu consigo faz no Brasil. propaganda disso, Exato. né? Será que é tão fácil assim? Não é fácil, porque o Mano tá certo. A geografia do Rio de Janeiro não é a mesma que de São Paulo. Lá é mais difícil no Rio de Janeiro você combater a criminalidade, muito mais difícil. Mais embaixo. Mas é por causa da geografia. Quando você tá num morro, lá em cima, olhando a 2 quilômetros para baixo, a viatura chegando com barricada, aqui em São Paulo a gente não tem isso. E tem um ponto que tensiona ainda mais o discurso do governador Caiado, que é um dos indicadores mais importantes para a segurança pública, é a taxa de homicídios intencionais, né? A taxa de mortes violentas intencionais. A média do Brasil é 22,8 homicídios a cada 100 mil habitantes. É exatamente a média de Goiás. Ou seja, Goiás está na média do Brasil, 22,8. É, nesse sentido, apenas o 9º estado com o melhor desempenho. O melhor desempenho nesse indicador é de São Paulo, que é 3 vezes menor. É um número de 7,8 a cada 100 mil habitantes. O pior é o Amapá, com 69,9, ou seja, 10 vezes mais homicídios proporcionalmente do que o estado de São Paulo. Tem uma explicação, né? Para você matar aqui no estado de São Paulo, se você é de uma facção, se você é um criminoso, você tem que pedir autorização. E aí eles fazem o julgamento no tribunal do crime, aí se autoriza a matar e geralmente eles somem com o corpo, eles mesmos enterram e aí fica na estatística como desaparecido. Aqui em São Paulo, nas periferias, principalmente, os bandidos não têm autorização. Tem um desafeto lá, eu vou lá e mato ele. Não é assim que funciona aqui em São Paulo. Tem uma hegemonia do PCC também. Exatamente, que proibiu uma isso organização. porque eles queriam evitar que a polícia, por exemplo, eu trabalhei no Capão Redondo. Na época era considerado o Triângulo da Morte. Capão Redondo, Jardim Ângela e Parque Santo Antônio. Eu cheguei a fazer mais de 10 locais de homicídios num plantão
de 12 horas. O que acontecia? Todas as vezes que tem um homicídio, se a polícia não socorre a vítima que ainda pode estar viva, a perícia tem que ir, demora-se 5, 6, 7, 8, 10 horas para chegar naquela época, fica uma viatura preservando e aí acaba com o tráfico na redondeza e isso acaba tirando dinheiro das facções. Ele falou, opa, pode parar com essa matança aqui. Não é mais permitido matar. E eles têm medo de morrer. Então, eles acabam obedecendo. Só que o contexto também da reunião, né, descredibiliza toda a ação, porque essas ironias não contribuem em nada. Porque teve uma presença maciça por parte dos governos dos estados. Aqueles governadores que não foram mandaram representantes. As exceções são, eu falo até para vocês, o Ratinho Júnior do Paraná, que não mandou representante, até mesmo a integrante do PT, a Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, também não mandou ninguém. E Santa Catarina também. Jorginho Melo. O Jorginho Melo do PL também não mandou representante e nem foi nessa reunião. Mas o governador Tarcísio de Freitas de São Paulo esteve forte, presente, disse que inclusive tinha que ampliar o escopo da PEC. Estão ali se atentando a umas questões ali muito pontuais, enfim. Mas ele trouxe questões de mudanças da lei penal, que são realmente questões muito importantes. Teve uma postura construtiva nesse sentido, né? Não, eu acho que a palavra principal é exatamente essa, é uma construção. Sim. Óbvio que ninguém ia sair com o texto de lei pronto naquele momento, mas é importante trazer para o diálogo os diferentes entes federativos para que se construa algo, porque a gente sabe que a segurança pública está muito ruim. David, mano, antes da gente seguir adiante, peço para vocês aqui, prestando um serviço aqui para o nosso respeitável público do Morning Show, vovó viu a uva, didaticamente. Qual é o maior ponto de contenção olhando adiante? Qual é o nó que precisa ser desatado para que haja possivelmente um entendimento rumo a uma definição, tal SUS da segurança pública? Eu acho que menos politização em torno do tema, sem fazer propagandas. David Dittar, vou te interromper brevemente, a palavra já vai ser sua. Nosso especialista em segurança pública, David Dittar, sempre presente aqui na bancada do nosso Morning Show, 10 horas e 30 minutos no ponteiro. O tema da vez aqui é o tal SUS da segurança pública, a bola da vez em Brasília, governo federal, União e a Federação dos 27 estados, governadores se envolvendo nessa discussão. Um grande arranca-rabo e a gente vai só trazer o David, resumindo, e a gente segue adiante. Não, acho que brevemente, menos politização para resolver as questões relativas à segurança pública e realmente aquilo que há consenso, vamos convergir. E aquilo que não concordam, por que de não concordar? E não ficar no discurso só, às vezes, blasé no entorno do tema e não se resolve nada. E aí seria importante que antes da reunião o texto, por exemplo, tivesse chegado para os governadores. Também. Porque o texto foi apresentado apenas na própria reunião. Tem que estudar para a prova na hora da prova? Exatamente. Aí é brincadeira. Pegou todo mundo desprevenido. Não, e você não consegue construir nada porque as pessoas são surpreendidas com o que está escrito naquela... Tem que ter um estudo disso, pessoas técnicas, né? Não é assim. Ou seja, isso mostra que o governo queria mais gerar uma notícia de que, olha, estamos preocupados com a segurança do que efetivamente avançar com mais eficiência.